Amém. Boa noite, graça e paz a todos que estão nos ouvindo aí em suas casas. Em nome de Jesus, estamos muito felizes de estar aqui, porque Deus está nos conduzindo e Deus está presente aqui conosco e está presente aí com você também na sua casa. Em nome de Jesus. Pai, nesse momento, Pai, eu quero me colocar diante da Tua presença e agradecer, Pai, por cada palavra que já foi ministrada, por cada canção que foi cantada em adoração e louvor a Ti, Pai. E eu me coloco como canal do Teu fluir, para que o Senhor possa falar, Pai, através dos meus lábios, e que eu profetizo que cada mente, cada coração esteja aberto, Pai, para a honra e glória do Teu nome, para começar de nós que estamos aqui no templo, aí nas casas também, em nome de Jesus. Eu tenho uma palavra para entregar, muito forte, para mim, para começar de mim. Eu sempre falo que quando a gente ministra, Deus ministra primeiramente para nós que estamos aqui à frente. E é um assunto muito atual e muito necessário. E eu quero falar, e eu gostaria que você que está aí fosse até o final, para que a gente pudesse receber como um todo e concluir o que Deus está para falar. Talvez é um assunto que a gente não gosta muito de falar, a gente foge. Eu quero falar sobre a vinda e a volta de Cristo Jesus, sobre o arrebatamento. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Às vezes é um assunto que nos causa um certo desconforto, porque nos traz uma reflexão para a nossa própria vida. E falar de Apocalipse, a gente não precisa ter medo, e é necessário. Aí eu quero fazer uma pergunta, e que você responda para você mesmo onde você está aí. Não precisa falar pro pessoal que tá aí no sofá, na sala, no quarto. Mas se Jesus voltasse hoje, vamos fazer de conta, ninguém sabe o dia e nem se deve falar, né? Qualquer coisa que você vê aí pela internet falando que Jesus vai voltar tal dia, tal, não passa de especulações, porque a palavra fala que somente Deus sabe. Mas se Jesus voltasse hoje, vamos supor, daqui 1h, 9h da noite, 9h30, o que você faria? Quando eu te pergunto isso, se Jesus voltasse agora, voltasse daqui a pouco, o que você iria fazer? Qual que era o seu sentimento? Qual que é o seu sentimento? Às vezes bate aquele temor, será que eu estou preparado? Aí eu correria lá e ia pedir perdão pelos meus pecados. Eu iria ligar para alguém para pedir perdão também, para me reconciliar. Enfim. Ou às vezes pode ser que venha aquele sentimento: não, eu tenho tanta coisa para fazer, ainda mais agora que eu estou no auge, tanta coisa para conquistar aqui nessa terra. Independe de como que está o teu coração, eu quero fazer algumas reflexões. A palavra de Deus fala, né, que Jesus vem como um relâmpago, que sai do Oriente, se bota no Ocidente, e vem como um ladrão, ninguém sabe. Então é possível que seremos pegos de surpresa, assim como foi com Noé. Então nós precisamos estar preparados. Nós estamos preparados, você está preparado, eu estou preparado. Então, às vezes a gente fala, nós somos peregrinos neste mundo, nós não somos pertencentes a este mundo. O nosso coração tem que estar nos céus. Buscar primeiro o reino de Deus, trazer os céus à terra, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Às vezes esse sentimento, eu não quero falar da volta de Cristo, porque eu tenho muita coisa para fazer, é porque eu tomo a liberdade de dizer que é um coração enganado, que está em engano, porque nós estamos mais inclinados para amar as coisas daqui da terra do que das coisas dos céus e do reino de Deus. Eu tenho que ser feliz e ser seguro
Para começar de mim, eu estou falando isso, em cantar Maranata, ora vem Senhor Jesus. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. O tempo que nós passamos aqui na terra é insignificante à eternidade. A média de vida é o quê? 70, 80 e tantos anos, do que uma eternidade. Quando eu falo de insignificância, gente, eu estou querendo dizer de uma questão cronológica, tempo de existência. Porque esse espaço de tempo que nós estamos aqui, nós temos que viver intensamente e com grande significado para o reino de Deus. Buscar primeiro o reino de Deus, as outras coisas serão acrescentadas. Porque se eu buscar somente as coisas e o reino deixar para trás, o meu coração entra em engano. E por falar de arrependimento, eu quero falar algo rapidinho aqui e explicar algumas questões. Quando eu era criança, muitos amigos, né, concordam com isso. A gente falava muito sobre o arrebatamento, sobre a volta de Cristo, né? A gente às vezes tinha até um certo medo, um temor. Falávamos muito dos céus. Esses dias eu vi um banner da cantora Marcela Thaís, uma ministra de Deus, ela falando: precisamos falar mais dos céus para as nossas crianças. E era falado muito sobre o arrebatamento, sobre a vinda de Jesus e tudo mais, né? Aí tinha aquela crença, muitas especulações do ano 2000, e ficava aquela ansiedade. E depois passou os anos 2000, né? E aí a igreja, de uma certa forma, também teve uma mudança, uma fase. Porque antigamente, eu estou falando do Brasil, a igreja passou da miséria para a prosperidade. Porque a igreja, ela não era como cauda, não era como cabeça. E a teologia da prosperidade, vamos colocar assim, tem o seu lado positivo, porque a igreja despertou para a conquista e houve um crescimento do evangelho, um avivamento. Os próprios pessoas evangélicas, cristãos, né, foram galgando posições na sociedade. A própria música, a música evangélica, a música gospel, hoje é uma das mais, né, em primeiros lugares aí, no sentido não de competição, mas do evangelho ser levado. Então houve uma prosperidade, né, da miséria da cauda para o topo. Só que teve alguns extremos de avareza, alguns extremos de que situações que precisam ser consertadas. E eu acredito que tudo que está acontecendo é para trazer conserto. Tudo que está acontecendo é para trazer essa volta para o Gênesis do princípio do primeiro amor, como era a igreja do começo, a igreja apostólica, quando Cristo veio, que era uma igreja em casa. E você pode abrir aí em Mateus 24, Mateus capítulo 24, nós iremos ler. Você que está em tua casa, você pode preparar esse capítulo, Mateus 24. Voltando aqui, e aí nessa época, né, conforme eu falei, às vezes assim, esperar, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. E eu tinha algumas pessoas que eu me lembro, que não saí uma pessoa em específico que falou assim: Jesus vai voltar, então eu nem vou estudar, porque eu quero viver o reino dos céus. Então esperar não é morrer nem parar. Nós temos que combater o bom combate. Eu tenho ouvido muitas pessoas, porque hoje está muito concreto tudo que está acontecendo com o cumprimento da palavra. Algumas pessoas falando: então não vou nem casar, nem vou ter filho, porque Jesus está voltando, está prestes a voltar. Não, a gente tem que viver a intensidade do que Deus nos colocou aqui. Combata o bom combate. Esperar não é parar nem morrer, pelo contrário, viva a intensidade do reino de Deus aqui na terra. E quando a gente fala de arrebatamento, tem dois tipos de arrebatamento: é o individual e o coletivo. Eu estou falando do coletivo, que todo mundo sabe que lá em Apocalipse Jesus vai voltar e levar a sua igreja. Mas existe o arrebatamento individual,
que é aquele que a gente pode acontecer comigo, com você a qualquer momento, que é nós deixarmos este mundo e morrermos. A gente também não sabe quando a gente vai morrer, né? Assim como a gente não sabe quando vai ser o arrebatamento. Por isso que eu te perguntei, se Jesus voltasse agora, ou se você fosse embora agora, e eu também, como que está a minha vida com Deus, a sua vida com Deus? Em nome de Jesus. Aqui em Mateus 24, a gente já vai ler, eu só vou concluir outras questões. Nós temos vivido um cenário apocalíptico. Tudo que está acontecendo, né? E esse texto que nós vamos ler, vocês vão trazer à memória e ver muitas coisas que está acontecendo no mundo, mas coisas que já aconteceu há muitos anos na própria história. Fala. Só que esse momento que nós estamos vivendo é um momento de dores de parto, de contrações, né? Quando a mulher está perto para ter dor de parto, ela tem contrações, e as contrações têm suas distâncias. No começo são distâncias mais prolongadas, de horas, às vezes até mesmo de quase de um dia. E quando está chegando perto do parto, as contrações são mais próximas, até questão de minutos ou de segundos. Então tudo que nós vamos ler aqui, mas já aconteceu na história, mas nós temos visto acontecer com mais intensidade e com mais vezes e com proximidade de tempo e com proximidade de espaço dentro da história. Então nós estamos vivendo uma intensificação das dores, uma intensificação de tudo que está escrito na palavra de Deus. E tem uma frase que eu vou ler aqui muito forte. Por isso, quando eu perguntei se Jesus voltasse hoje, o que você faria? Qual que é o seu sentimento? Ou se você morresse hoje, ou eu agora? E a gente não sabe. Tem mortes que é no estalar de dedo. Você está bem? Olha só. Viva como se Cristo tivesse sido crucificado ontem, houvesse ressuscitado hoje e fosse voltar amanhã. Olha só que forte essa frase. Viva como se Cristo tivesse sido crucificado ontem, houvesse ressuscitado hoje e fosse voltar amanhã. O que é Cristo ressuscitado ontem? É nós estarmos diante da cruz, em quebrantamento, em santidade do sangue de Jesus, convertido a Ele. E o que é Jesus tivesse ressuscitado hoje? É nós estarmos sentados à mesa dele em ceia, como nós tomamos ceia aqui, estando em paz com todos. E o que é Jesus voltar amanhã? É nós estarmos preparados. Guarde essa frase, pesquise lá na internet, salva ela, é de Martinho Lutero. Viva como se Cristo tivesse sido crucificado ontem, houvesse ressuscitado hoje e fosse voltar amanhã. Em nome de Jesus, tudo que está acontecendo, Deus não foi pego de surpresa, nós fomos, mas Deus não. E Deus está no controle de tudo, Ele sabe do que está acontecendo. Tem muitas coisas que nós vemos na internet e que não deixa de ser real. Há uma orquestração, conforme eu falei, um condicionamento para o mundo ser controlado, né? Tem aí a nova ordem mundial, um governo totalitário e único, para que dentro em breve no mundo, no Brasil, no mundo, né, teremos um governo único, presidido por uma só pessoa, e todos nós sabemos que é o anticristo. Então esse cenário está sendo montado, mas a igreja tem que estar preparada. Por isso que eu estou dizendo, a intensificação das dores está muito forte, está muito próxima, mas nós não temos que ter medo, pelo contrário, temos que viver como se Cristo tivesse sido crucificado ontem, houvesse ressuscitado hoje e fosse voltar amanhã. E em Mateus 24, no começo lá, né, os discípulos estavam mostrando a estrutura do templo, todas as obras ali, né? Aí Jesus falou no versículo 2, não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubada. Aí os discípulos no 3 perguntou, quando serão essas coisas?
E o que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Aí lendo lá no versículo 4, e Jesus respondendo disse-lhe: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. É o que está dizendo dos falsos profetas. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Isso aqui, conforme eu falei, nós vimos, né, as guerras, as fomes, as pestes. O que está acontecendo é uma peste, é uma pandemia que de 100 em 100 anos se repete. E nós estamos vivendo uma peste. Nós estamos vivendo algo muito concreto do que está falando aqui no versículo 8. Mas todas essas coisas são o princípio das dores de parto, né? 9. Então vos hão de entregar para ser desatormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. A gente tem visto isso. Eu sempre, quando eu falo aqui que nós somos privilegiados até então de termos o evangelho livre, de podermos cultuar, mas muitos países não têm, pessoas são mortas. Versículo 10: nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e se odiarão, uns aos outros se odiarão. Eu quero falar sobre isso. Mais lá na frente vai falar que o amor se esfriaria. As decepções que nós convivemos um com o outro, e nós queremos dizer, né, pessoas próximas, pessoas, enfim, a corrupção, essa indignação que às vezes a gente vê do que está acontecendo, a iniquidade de muitas situações, nós precisamos guardar o nosso coração. Porque quando nós falamos aqui, a gente está propenso a ficar com mágoas, com ressentimentos e com rancores. E a mágoa é um veneno de Satanás na nossa vida. E eu quero falar com você, é um momento da gente liberar as mágoas do nosso coração. É um momento de que o terreno da nossa alma, do nosso coração, venha a ser vomitado a dor que está ali. Não carrega, porque a mágoa nos deixa queixoso, questionar por quê, o que aconteceu, ou a pessoa, enfim, e inconscientemente a gente acaba questionando Deus e se aproximando de Deus. E a mágoa, o ressentimento é algo que nos deixa com barreiras conosco mesmo. Já falei isso em outros momentos, que um dos significados do nome de Satanás é o queixoso, aquele que se queixa. Então todo esse contexto que eu estou lendo aqui é um contexto orquestrado pelo diabo, porque nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas sim contra o principado. Então o diabo usa situações e intensifica pessoas para ferir o nosso coração, e nós nos tornarmos pessoas queixosas. O veneno de Satanás na nossa vida, nós precisamos liberar perdão, de joelho lá no seu quarto, de joelho na intimidade, reviver essa dor e colocar aos pés da cruz, e liberar o perdão para a pessoa, e liberar o perdão e se aliançar com Deus novamente. E aqui nessa palavra está falando, né, traições e tudo mais. No versículo 11: surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Eu quero falar rapidinho sobre isso. Nós temos que tomar muito cuidado com a internet. Nós vemos muitos youtubers, muitas influências de heresias, que às vezes a gente acaba se contaminando com coisas que não são saudáveis. A internet, ela é uma bênção quando a gente tenha discernimento de quem a gente está ouvindo. Quem são, aliás, quem você tem sido seguido na internet? A gente pensa de falso profeta, é só a pessoa próxima a gente, mas os youtubers da vida. 12: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, que eu acabei de falar. Mas aquele que perseverar ao teu fim será salvo. E este evangelho
do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Jesus será pregado e anunciado. E diante de tudo isso que nós estamos falando aqui, olha só, não sei como é que está na tua Bíblia, lá no título, Jesus prevê a destruição de Jerusalém, a sua segunda vinda. Em alguns fala da grande tribulação, fala do princípio das dores. Isso aqui é uma tribulação. Aí tem muitas questões que perguntam, mas a grande tribulação vai ser antes, depois do arrebatamento? Aí eu vi uma explicação de um Luciano Subirá, que ele falou de um amigo dele. Você vai fazer café com leite, né? Tem pessoa que gosta de pôr o leite primeiro e depois o café, pré-latte. Pessoas que é o pós-leite, né? Coloca o café depois o leite, e gente que coloca junto. Aí ele fez algo até engraçado dizer, se vai ser antes, se vai ser depois, se vai ser junto, vai ser café com leite. A situação vai acontecer como nós já está acontecendo. Independe, porque na Bíblia não é claro, e o que não é claro a gente não tem que afirmar. O importante é a igreja estar preparada. O importante é a igreja estar preparada. E a igreja sou eu e você. A igreja é pessoa, é a casa. Deus permitiu essa situação para que você, aí na sua casa, conserte aí dentro da tua casa, porque a igreja primeiramente começa em nós. A igreja é em casa, como foi apóstolo. E nós estamos aqui é o templo onde a gente se reúne como um grande exército. E rapidinho aqui na continuação, lá no capítulo 25, nós não vamos ler, eu queria que você lesse na sua casa, que fala da parábola das 10 virgens, que é do versículo 1 ao 13, todo mundo conhece, né? Aqui fala de 10 virgens, 5 delas eram prudentes, outras não eram tolas. E lá no versículo 5, fala do esposo, né? E tardando o esposo, tosquenearam todas e adormeceram. Elas estavam com as suas lâmpadas, e 5 tinham azeite, as outras não. Aí no 8, e as loucas disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Aí vai contando toda a história. E aí elas falaram, não, esse é o meu azeite, você pode ir comprar e buscar. E elas foram, e nessa ida o esposo, o noivo chegou, e as noivas prudentes e sábias entraram, e as outras chamaram e falou, eu não os conheço. Isso aqui, né, é a representação no versículo 12, e ele respondendo disse, em verdade vos digo que vos não conheço. 13, vigiai, pois porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Leia esse texto. Aqui está falando das noivas, né? Prudentes, das virgens prudentes e das virgens nécias, imprudentes. E está falando do azeite e da lâmpada que traz a luz para enxergar os nossos olhos enxergar tudo que nós estamos falando e a gente não ser pego de surpresa. E o azeite significa o Espírito Santo de Deus. O azeite significa o quê? Eu estar nessa busca de quebrantamento. Quebrantamento, né? É viver essa essência do Gênesis, o primeiro amor, vida de oração. A gente não tem que viver em oração só quando está passando a tribulação, não, gente. Eu estou falando para começar de mim, na correria do dia a dia, às vezes a gente não separa momento para com Deus. A gente tem visto muitas notícias de pessoas que estavam desviadas, pessoas que até mesmo, conforme eu falei, está muito sentindo as dores, e pessoas que estão voltando para Deus, ou quem estava morno, buscando a Deus com intensidade por causa desse temor. E Deus está permitindo essa situação para que quando nós voltarmos, nós não venhamos ser mais os mesmos. É Jesus, essa igreja apostólica, a igreja em casa, né? Lá depois teve uma igreja perseguida na época,
Foi a igreja que depois teve um grande avivamento e tudo mais. Vida de oração, não só na tribulação. Abundância, eu sou grato, e na prova eu tenho que ter fidelidade a Deus. Algo que eu queria falar também, diante de tudo, a salvação não é vitalícia. Tanto é que a palavra fala, muitos falaram em meu nome, curaram enfermos. A salvação, ela é uma conversão contínua, para que nós não sejamos as virgens imprudentes, e nem como na época de Noé. Zombavam, não acreditavam e foram pegos de surpresa. É com muito temor que eu estou falando isso aqui. Nós não sabemos o porquê desse vírus. Sabemos que pela iniquidade, o pecado, as pestes, igual as pragas do Egito, vêm por causa do pecado. Não sabemos se foi algo da própria natureza, uma mutação, ou se realmente é uma guerra biológica que estamos vivendo. Mas como eu falei, Deus não foi pego de surpresa. E Deus está no controle de tudo. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam e têm intimidade com Ele. E tudo que está acontecendo na minha vida, na sua vida, independe do que você esteja passando. Quando a gente inclina o coração para Deus em quebrantamento, Ele vai fazer com que tudo isso converta para o bem, do seu bem, mesmo que você perca bens materiais e que faça você ter mais intimidade com Deus, porque muitos personagens, da Bíblia aconteceu isso, teve perdas para ter ganhos para o reino. E para salvar a sua alma, para salvar a sua família, para trazer conserto na tua casa, no teu casamento, para que você não terceirize a educação dos teus filhos, e conviva com teus filhos, e você construa aliança e vínculos, em nome de Jesus. Igreja tem que olhar para fora, e não só olhar para si. Seja igreja, e não só vá à igreja, ao templo, em nome de Jesus. Não entenda o que eu vou falar. Só vir à igreja não significa nada, só vir à igreja. Agora, ser igreja significa tudo. Eu acredito que você está entendendo o que eu estou falando. Eu fiz uma conta que eu fiquei constrangido, porque eu assumo que já teve semanas que aconteceu isso na minha vida, da correria. Às vezes a gente vem aqui no culto, 2 horas, no culto de domingo, e nos incomodamos, se atrasa alguns minutinhos para começar, nos incomodamos, se ultrapassa alguns minutinhos, mas são 2 horas. Quantas horas tem uma semana? 148 horas. Faça a porcentagem de quanto que fica tudo isso. Só isso, aliás. Por isso, eu quero dizer, vir à igreja é uma continuidade ou um reflexo do que é viver em igreja. Aqui é comunhão, é ordenância, mas nós temos que viver igreja. Nós somos o corpo de Cristo. Não fique adormecido. Viva a igreja, seja igreja. E já concluindo, a palavra é muito forte quando fala de ser quente ou ser frio, ou é santidade ou é o pecado, porque o morno Deus vai vomitar. Muito temor sobre isso. E a palavra fala sim, sim, não, não, que passar disso é maligno. Eis que é chegado o tempo da gente definir o que a gente quer para viver em evangelho, para viver em Deus, em nome de Jesus. E eu quero entregar essa palavra sobre o arrebatamento, sobre o avivamento, e também sobre essa mudança de vida diante de tudo que está acontecendo. E novamente eu quero ler aquela frase: viva como se Cristo tivesse sido crucificado ontem, houvesse ressuscitado hoje e fosse voltar amanhã. Viva como
como se Cristo tivesse sido crucificado ontem, houvesse ressuscitado hoje e fosse voltar amanhã. Não fuja de Deus, não fuja do que Deus quer fazer na sua vida. Seja sincero, seja aberto e transparente. Eu quero dizer mais uma coisa: aquela intimidade que você tem, que eu tenho, todos nós temos, que ninguém sabe, nos momentos ocultos de intimidade, são os momentos onde eu posso construir, nós podemos construir nossas maiores vitórias, mas ao mesmo tempo as nossas piores derrotas e vergonha. Então, o que você tem feito na sua intimidade? A frieza do pecado, ou a gente tem buscado em quebrantamento? Coloca diante de Deus as suas vergonhas, as suas dores, o perdão das mágoas e a santidade, porque é chegado um tempo de Deus fazer separação, porque santidade é separação. Viva essa palavra que nós acabamos de falar, em nome de Jesus, para começar da minha vida. Eu quero que você feche os seus olhos, em nome de Jesus, curva a sua cabeça. Primeiramente, Deus, nós queremos inclinar o nosso coração para Ti. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Eu quero viver aqui na terra, não como diz aquele ditado, pé na igreja e pé no mundo, em santidade, mas tendo um pecado de estimação ali, e tendo muita situação dentro da minha casa para ser consertado, e esse conserto não vem. Eis que é chegado o tempo desse fica em casa aflorar as coisas ocultas de dentro da casa, tirar aquilo que está debaixo do tapete, tirar aquilo que está escondido lá naquela despensa. Eu estou falando num aspecto psíquico e espiritual. O que está oculto, que está amarrando a tua vida e que compromete até mesmo a nossa salvação, Deus quer mexer. E o nosso coração enganoso, vê se há em mim algum caminho mau e conduza-nos ao teu caminho eterno, Pai. Em nome de Jesus, como o final do Velho Testamento para começar o Novo fala, converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Este é o avivamento, Senhor. Que haja, Pai, conserto, Pai, nas famílias, que haja conserto na igreja, Pai, mas que haja arrependimento. Inclina o seu coração para o arrependimento, inclina o seu coração para o perdão. Não tenha medo do Apocalipse, não tenha medo da vinda do Senhor Jesus, porque Ele virá. As dores estão sendo mais fortes, está todo um cenário preparado para a volta de Jesus. Mas se conserte, se converta a cada dia, e vamos, em nome de Jesus, ter essa vida do verdadeiro evangelho genuíno na nossa vida, na nossa casa, em humildade e independência de Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, eu quero entregar o nosso coração, a nossa mente, que o Teu Espírito Santo venha estar falando a cada pessoa, a cada casa, em nome de Jesus. E nos ajude, Pai, a viver essa palavra para começar da minha vida, que nós não venhamos como na época de Noé, ser encontrado desapercebido. Desperte, tu que dormes. Em nome de Jesus, amém. Uma chance igual a